Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora é esoterismo. Comigo no estúdio está o professor de História Marcos Roberto Kuznick, que é um dos maiores conhecedores deste assunto no Paraná e, por consequência, no país. Um dos titulares do canal YouTube Realidade Fantástica. Diga-se de passagem que tem muitos assinantes e tem sido muito pesquisado justamente por aqueles que são curiosos em relação ao esoterismo e outros assuntos ligados à realidade fantástica, ou ao realismo fantástico, melhor dizendo. Professor, dividindo sua experiência conosco, eu sei que quando a gente fala de esoterismo, a gente fala de um campo muito amplo, mas essa é uma TV educativa, então sim. Podemos conceituar esoterismo de alguma forma e definir o seu surgimento em algum momento específico da história? Bom, o esoterismo ele é aquelas palavras guarda-chuva, né, que acabam rotulando uma série de práticas. As pessoas tendem a entender esoterismo como aquelas práticas espirituais que não se encaixam dentro das religiões constituídas, digamos, alternativas. Então, tudo que está ligado ao espiritualismo, a rituais, a astrologia, a alquimia, cabala, hermetismo, acaba tendo essa denominação de esoterismo. Porém, o esoterismo ele é, na verdade, uma espécie de uma corrente espiritual que de quando em quando ela é revivida e é reassimilada. Eu diria que uma dessas características é que enquanto as religiões tradicionais elas dão um senso de coletividade, o esoterismo acaba sendo mais uma busca pessoal. Não que não existam organizações esotéricas, que existem, mas ele acaba sendo uma espécie de caminho espiritual que é trilhado por muitos a partir do autoconhecimento, até de uma espécie de autodidatismo espiritual. Do ponto de vista histórico, os escritos esotéricos principais, eu diria herméticos, eles estão baseados numa tradição a partir da tradução de documentos durante o processo da Renascença. Então ali, documentos produzidos entre o século I e III, eles foram redescobertos a partir do século XVI, às vezes até um pouco antes, com as cruzadas, e acabaram entrando no cabedal cultural do Ocidente. Os mecenas, né, do tempo do Renascimento acabaram patrocinando a tradução de muitos desses textos que vão fundamentar o ressurgimento da alquimia, o renovado interesse pela astrologia durante o Renascimento, e em outras ocasiões históricas a gente vai ter essa volta. No século XIX teremos uma outra onda de ressurgimento do interesse pelo oculto, pelo esotérico, e depois, na segunda metade do século XX, a gente tem uma outra onda de renovado interesse pelos conhecimentos esotéricos, astrológicos e ocultistas. Na Renascença, no campo das artes, sim, se costuma dizer o seguinte, que a visão teocêntrica foi substituída, ou gradativamente substituída, por uma visão antropocêntrica. Exatamente. Mas conversávamos um pouco antes de iniciar a gravação do programa que talvez não fosse esse o caso. O senhor pelo menos não pensa assim. Eu não penso assim pelo seguinte, porque muitas vezes quando a gente descreve, olha, existia uma visão na Idade Média que era teocentrista, Deus no centro de todo conhecimento e tudo gravitava em torno disso. Então a arte medieval ela é uma arte fundamentalmente sacra. O homem medieval, isso a gente está falando da Idade Média na Europa, obviamente. Ele está orientado para práticas assim devocionais principalmente. É claro que às vezes isso é uma caricatura que a gente faz da Idade Média, porque as pessoas da Idade Média não sabiam que viviam na Idade Média. Isso é um rótulo que a gente impôs a posteriori. Mas, pois bem, depois, com essa mudança de eixo, chegando à Renascença, vai se dizer que é antropocêntrico. Em vez de ter Deus no centro, se tem o homem como a medida de todas as coisas. Aí você vê aquele desenho do homem vitruviano feito por Leonardo da Vinci, né? Que o homem ele é a medida, se não de todas as coisas e de muitas coisas. O que dá margem muitas vezes para as pessoas acharem que os renascentistas não eram religiosos. E é muito pelo contrário. Na verdade, havia um desejo de se alcançar Deus, só que de uma forma diferente. Eu penso mais que o teocentrismo é uma atitude onde a instituição, a igreja como instituição está no centro, e o antropocentrismo ele também é uma busca do transcendente, porém tendo como parâmetro a experiência humana. E essa é uma característica assim, marcante dentro do esoterismo. Claro que o esoterismo ele abrange uma série de tradições. Existem
crenças diferentes. A gente não pode dizer que existe um esoterismo, mas que existe um viés esoterista e que muitas vezes se vale disso, de uma busca pela transcendência, passando também pelo conhecimento do homem. A religião, ela sempre tentou dar lógica ao mundo. Sim. Nem que essa lógica passasse pela vontade divina. Sim, sim. Durante esse processo nós tivemos quase que uma uniformização da fé, podemos dizer assim, através do cristianismo. Sim. O Império Romano, de maneira não muito gentil, disse: ou você se converte ou você morre. Os cristãos preferiam uma outra abordagem no começo da sua história, né? A abordagem do convencimento através do amor ao próximo. Sim. Mas essa é uma outra história que a gente trata num outro momento. Com como é que eu posso dizer, a aquisição entre os cristãos do próprio Império Romano, né? O Império passa a agir como um império e impõe a sua fé aos outros, com uma religião oficial, nesse caso o cristianismo. Isso acaba entrando em xeque, porque o cristianismo sofre um viés, digamos assim, um viés não, ele sofre com a quebra de um determinado conceito com a reforma protestante. Sim. Tá? E nesse momento tem-se a impressão, olhando de fora, eu não sou historiador, que as pessoas não se sentem mais satisfeitas com a explicação dada pela igreja, ou só aquela explicação. É a isso que o senhor se refere? É porque a gente vai ver que, eu costumo dizer que a atitude esotérica, ela é mais voltada para dentro, e nós temos uma atitude exotérica, esotérico com X, exotérica, para fora. Então, é comum que muitos pesquisadores e muitas pessoas que tentam praticar o esoterismo como uma forma espiritual, elas digam o seguinte, que todas as religiões, ou quase todas, elas têm um lado exotérico, que é um lado público, é um lado onde a superfície dos seus ensinamentos é percebida, é um tipo de ensinamento que atende à demanda, digamos, de uma grande parte da população. E ali você tem também um conhecimento esotérico, ou seja, que mesmo religiões cristãs teriam práticas espirituais mais exclusivas, mais limitadas no sentido da sua abrangência, e que formariam de fato o núcleo duro daquelas organizações. Porque uma coisa que também é peculiar no conhecimento esotérico é que ele só é dado, pelo menos assim era nas antigas escolas de mistério, ao iniciado. Ou seja, a partir do momento que o indivíduo passasse por uma série de provas, lhe era dado a conhecer certos fundamentos. E várias escolas surgiram, escolas de mistério, como a gente chama. Muitos cultos do passado, como o mitraísmo, como os mistérios de Eleusis, como os pitagóricos, eram acessíveis. O núcleo central daquilo que eles ensinavam não era público, era dado apenas a alguns iniciados. Mas de qualquer maneira, hoje quando a gente fala em esoterismo, existe mais uma atitude de se buscar a experiência mística através de um esforço próprio, do que propriamente se vincular ao grande sistema. Claro que isso depende muito da disponibilidade, da afeição, da natureza de cada um. Então, necessariamente, Ney, eu não vejo assim, uma oposição do termo esotérico com, por exemplo, as religiões. Até porque existem vários, o campo esotérico, ele engloba uma série de ensinamentos, nem todos concordam entre si. Há pessoas que acreditam em reencarnação, há aquelas que não acreditam, há pessoas que acreditam que para se chegar a Deus necessita de alguma mediação, outros acreditam que não. Há pessoas que defendem que deva haver meditação, algum tipo de prática, outras pessoas acreditam que não. Então, na verdade, o esoterismo ele acaba abrangendo toda uma série de conhecimentos que é muito variado. Né? Professor, um pouco antes de iniciarmos a gravação também, nós mencionamos que se numa determinada fase da história da humanidade a religião explicou tudo ou quase tudo, posteriormente nós tivemos o império da razão, a racionalidade, o racionalismo, e no século XIX a psicanálise fazendo com que o indivíduo se autoconhecesse. Esse sempre foi um grande desafio, né? Sócrates que o diga.
Nós vivemos em algum outro momento de questionamento da nossa existência? Um momento peculiar? Exatamente. Eu acho que nós vivemos agora na chamada pós-modernidade um momento extremamente perigoso da nossa jornada na Terra. Por quê? Sempre existiu, pelo menos durante boa parte da nossa civilização, houve aquilo que a gente chama de os universais. Ou seja, grandes sistemas que ajudavam a organizar e explicar o mundo. Sistemas que davam sentido ao mundo. O ser humano ele busca sentido nas coisas, sem o que ele não consegue avançar. Então, nós tínhamos um momento que a religião explicava tudo. Depois nós tivemos um momento que a razão e a ciência explicavam tudo. Depois nós tivemos um momento em que o viés político, ideológico, explicava tudo. E, de repente, acontece uma série de fatores, principalmente do início até o meio do século XX, e que vão tirar o chão de muita gente. Ou seja, a religião é atacada, tem seus dogmas atacados. A própria ciência perde muito de suas certezas quando ela se depara, por exemplo, com a física quântica. Lá você tinha aquele universo construído elegantemente como um mecanismo de relógio, e a própria ciência descobre que não é bem assim. E nós temos as grandes crises dos sistemas políticos, que isso vai acontecer mais recentemente, nos anos 90. Então, a gente passa por um sistema em que às vezes a igreja não catequiza, o partido não politiza, a escola não ensina e as pessoas se sentem terrivelmente solitárias. Tem um sujeito que ele escreveu um livro, não vou lembrar, mas que ele escreveu dizendo que Marx está morto, Freud está morto, Deus está morto e eu não me sinto bem. É isso, né? Agora, eu acho que é fundamental para o homem pós-moderno recuperar o sentido da espiritualidade, né? Recuperar esse contato com a divindade, né? Que Deus, na verdade, não está morto. O que acontece é que a nossa visão de espiritualidade ela se tornou muito descolada nos últimos tempos. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo esoterismo. Comigo no estúdio está o professor Marcos Roberto Kuznick, do canal Realidade Fantástica, e, diga-se de passagem, um dos maiores especialistas dentro dessa área no Paraná e, por consequência, no Brasil. Professor, nós terminamos o bloco anterior dizendo que o homem busca um novo significado para a sua vida nesse princípio do século XXI. Isso não significa que ele tenha abandonado as grandes religiões, ou seja, os islamitas continuam seguindo as orientações de Maomé, sim, ou o profeta Mohammed, para ser respeitoso com a nomenclatura que eles gostam. Os judeus continuam seguindo as orientações do Torá, né? Os cristãos continuam seguindo as orientações de Jesus, pelo menos tentam, né? Vamos colocar assim, sim, numa perspectiva otimista também, tentam, né? Porque se todos seguissem o mundo seria muito melhor. Sem dúvida. E nós vivemos ao mesmo tempo, apesar das pessoas não terem abandonado as grandes religiões, uma grande confusão muito profunda, né? E essa confusão tem feito com que as pessoas se sentissem perdidas. E no esoterismo, ou na interpretação individual da espiritualidade, que foi o que a gente pôde resumir do bloco anterior, elas acabam se reconectando com o divino. Esse seria o grande desafio do esoterismo nesse princípio de século? Sem dúvida, eu acho que o esoterismo ele tem uma contribuição a dar no reencantamento da realidade. O sociólogo alemão Max Weber, ele tem um termo que ele chama de desencantamento do mundo, onde ele, analisando o avanço da racionalidade, essa racionalidade se torna árida e expulsando o mágico, né, da realidade. Então, se pegarmos pessoas do próprio interior aqui do Brasil, a gente vê que eles vivem a realidade deles ainda é uma realidade encantada, onde muitas das questões ligadas à natureza, à religiosidade que eles praticam, lhes dão sentido à vida. O homem urbano do fim do século XX, início do século XXI, ele entrou num processo muito ligado ao cinismo, ao ceticismo e ao hedonismo, né? O cinismo de que
nenhum sistema pode explicar, o ceticismo vai por aí, né? Ou seja, olha um morrendo ali, mas eu não posso fazer nada. As coisas são assim mesmo, porque é uma desistência da utopia, né? De buscar algo de mais elevado para toda a humanidade, e o hedonismo quer dizer que eu vou resolver o meu problema, né? A busca do prazer, né? A busca do prazer, né? Vai ser o seguinte: o que constitui a sabedoria? Evitar a dor e buscar o prazer, né? Só que não é simples assim. E o esoterismo, assim como o próprio trabalho dentro das grandes religiões institucionalizadas, a buscar reconectar o homem com o sagrado, a buscar reconectá-lo com Deus, ele reencanta o mundo. Ele mostra que por trás de toda essa razão, de toda essa maquinaria, de toda essa distopia que muitas vezes a gente está vivendo, a gente pode buscar novamente um sagrado. Então, muitas pessoas vão encontrar o sagrado dentro das religiões tradicionais, né? Indo à missa, indo ao culto, participando das cerimônias, participando da vida das igrejas, se oferecendo como voluntário, quer dizer, elas vão ressignificando sua vida, e isso a gente pode dizer que as grandes religiões fornecem também. Porém, algumas pessoas vão encontrar esse sagrado através de um estudo próprio, ou se ligando a alguma organização que tem um saber esotérico tradicional e que seja séria, e por meio disso elas vão reencontrando a sua conexão com o sagrado. Alguns vão ter uma linha mais naturalista, buscando contato com a natureza, outros vão buscar elementos da sabedoria oriental, e outros da própria tradição ocidental, que também é muito rica em termos de conhecimento esotérico. Eu ia buscar dois elementos bem brasileiros, né? Que eu abordei inclusive aqui no Lente Aberta há algum tempo atrás. Um deles falando sobre Umbanda, né? É interessante no caso da Umbanda, porque a Umbanda deriva em parte do kardecismo. Sim. O kardecismo traz para a espiritualidade todo o positivismo de Augusto Comte. Sem dúvida. Ou seja, toda a interpretação científica da fé. Foi isso que Allan Kardec fez. E na Umbanda se resgata a magia dentro do kardecismo, né? E quando eu falo a magia no sentido positivo. Sim. O encantamento com a fé. Aí é que é uma coisa interessante. Esse momento do final do século XIX, com o positivismo, qualquer conhecimento que pleiteasse respeitabilidade, ele gostaria de ser chamado de científico. Então nós vamos ter o socialismo científico, né? A tentativa de se criar um sistema político que fosse baseado na ciência. Nós vamos ter uma série de contrapontos, até inclusive muitos dos movimentos esotéricos ocidentais, me parece que eles vão surgir como uma reação contrária a essa tentativa de encaixar o mundo, em criar um mundo sem metafísica, né, que era o que o positivismo de raiz, digamos assim, queria. O que não é possível. Nem a ciência funciona sem metafísica. Ela precisa da metafísica para dizer o que é a verdade, por exemplo. Definir o que é verdade não é um trabalho da ciência, é um trabalho da filosofia e da metafísica. No caso do esoterismo, vão surgir uma série de esoteristas importantes, do que a gente chama da Belle Époque, né, do esoterismo francês e outros ingleses, e que isso vai alimentar. Vai haver um ressurgimento, por exemplo, da astrologia. A astrologia, que foi praticada durante muitos séculos, durante a Idade Média, com o racionalismo ela vai cair um pouco em descrença, mas depois, com o trabalho da psicologia, notadamente do Jung e outros psicólogos, eles vão resgatar. O Jung, por exemplo, dizia o seguinte, que a astrologia merece todo o respeito da psicologia sem restrições, porque a astrologia carrega todo o saber psicológico da antiguidade. Isso é verdade. Então, quando você mergulha naquele conhecimento esotérico, você ouve reverberar esse conhecimento psicológico gerado pelos fenícios, pelos acádios, pelos babilônios, depois pelos antigos gregos e romanos, e que vai passar pela Idade Média até chegar nos nossos dias. Claro que, infelizmente, algumas pessoas que se detêm só na superfície ou só naquilo que é digerido de uma forma muito rápida, acabam entendendo que esoterismo são práticas levianas, muitas vezes ligadas a questões de salão, né? Quase como se um jogo de salão, sendo que na verdade não é isso. Nenhuma religião é isso, né? Há pessoas que se contentam com aquela visão mais superficial, mas quando você se dedica a estudar aquilo mais a fundo, você percebe que aquilo não é um jogo de salão, é algo muito mais sério que está em jogo. O candomblé é uma religião brasileira, mas com matriz africana. Exatamente. Eu mencionei a Umbanda antes. Na Umbanda nós temos 4 grandes religiões formando a Umbanda.
O kardecismo, que já foi mencionado, o catolicismo, a pagelança, o xamanismo brasileiro e o candomblé. E o candomblé é formado por religiões de matrizes africanas. Nessas duas religiões existe uma conexão com a espiritualidade que é muito rica e muito peculiar em cada uma delas. Elas são religiões de caráter esotérico? É o que eu digo, Ney. Pode ser que uma pessoa, um cristão, seja um cristão esotérico. Por quê? Sim. Porque ele busca, a gente tem muitos místicos cristãos, que vão, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Mestre Eckhart, entre outros tantos que vão levar a experiência do indivíduo para uma experiência de ascese mística. Isso a gente diz que é esotérico, porque não está ligado só aos aspectos exteriores da religião. Ele leva o indivíduo a um contato com o sublime, com o êxtase religioso dentro daquela tradição. Eu tenho isso é uma teoria minha, de que o divino, a gente não tem elementos nem linguísticos para descrevê-lo. Nós temos para que a gente possa experienciar, a gente o faz através de um filtro da nossa cultura. Então, muitos vão ter acesso ao divino por meio do catolicismo, outros vão ter por meio da Umbanda, outros por meio do budismo, porém, no final das contas, todos estão querendo se reconectar, e é o próprio sentido da palavra religião, né, de se religar ao sagrado, e novamente, nesse início do século XXI, mais do que nunca, em reencantar o mundo. Né? A gente pode dizer que se a razão basta a ciência, ela não basta ao homem. Né? Ela não basta ao homem. Então o homem é racional, a ciência é uma ferramenta maravilhosa, é algo que a gente tem de muito interessante, porém a racionalidade não basta ao homem, porque não atinge todas as experiências humanas. O homem ele também ele quer impregnar, ou quer ter esse sentido além do racional. Então o esoterismo ele é uma dessas expressões, como eu falei, como ele acaba rotulando uma série de práticas, né? Muitas pessoas que você vai falar de esoterismo, tem uma pessoa usando um turbante, né? Eu estou usando chapéu, mas é mais uma questão de estilo, né? Mas às vezes o cara vai estar usando um turbante, até tem místicos que usam, mas geralmente não é assim. Então, o esoterismo ocidental ele está muito calcado em algumas práticas, como, por exemplo, a interpretação astrológica, a investigação da alquimia e o hermetismo, que é uma outra tradição que permeia o esoterismo ocidental. Porém, cada religião ela pode ter, digamos assim, o seu núcleo esotérico, que é onde está realmente aquelas pessoas que buscam um sentido mais profundo dentro daquela prática. Professor, nós falamos muito nesses dois blocos agora sobre o esoterismo na visão do Ocidente. Sim. E fica clara a mensagem que o esoterismo é uma jornada individual no mundo espiritual. Mais para frente, numa outra ocasião, eu vou convidá-lo para falar especificamente sobre o hermetismo, que eu acho que é um assunto que merece um destaque maior. Hoje nós não temos mais tempo. Só que eu sei que o senhor e os seus colegas do canal Realidade Fantástica estão promovendo algo que é muito interessante, que é uma viagem para um universo esotérico diferente, que é o Oriente. É o Oriente. Né? Então, nós do nosso canal, a gente resolveu, enfim, com uma estratégia, conhecer lugares, né? Ir até onde pulsa a tradição mística. Poderia ser vários, poderíamos ir para Roma, sem dúvida, poderíamos ir para a Inglaterra, ou para verificar as tradições célticas, vários locais maravilhosos. Mas a gente resolveu criar um roteiro para fazer uma viagem para a Índia, porque é muito diferente. É uma tradição religiosa distinta da nossa, é uma experiência, uma sociedade diferente que, por contraste, muitas vezes nos faz nos enxergar melhor. Então, em novembro agora desse ano, a gente vai estar, junto com uma agência de turismo, nós estamos promovendo uma viagem para a Índia, e que ela tem um viés muito de conhecer o aspecto da Índia sagrada, ou seja, perceber os aspectos culturais e religiosos na Índia a partir de um determinado ponto de vista. Porque o universo oriental, mesmo com tudo que nós temos hoje de circulação de informações, ele ainda é muito desconhecido. Porque o pensamento oriental ele é diferente. Então, por isso que nós resolvemos promover essa viagem para ter contato com um tipo de experiência realmente diferente da nossa.
Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Só para finalizar, quem tiver interesse nessa viagem para a Índia, entre em contato com o senhor através de que telefone? Do 4298401-3328. Obrigado, professor. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.